Palavra eu levo. Vamos assentar? Nós já começamos e já invocamos o Espírito Santo, né? Já estamos diante dele. E o que eu queria conversar com vocês é sobre o olhar que a gente tem sobre mãe, né? Mãe é algo tão extraordinário que só pode ter sido uma invenção de Deus. Mas eu fico tão encantada com o processo que acontece para ser mãe. Porque mãe a gente não nasce sendo, a gente se torna mãe. E é tão interessante como é que a gente é seduzido, né? Porque a gente tudo começa com um sonho, né? De pequena fala, eu vou casar, vou ter um tanto de menino. Não é assim? Tive uma menininha que teve que ser chamada, né, com 4 anos na escola, porque ela estava inibindo os menininhos, que ela chegava perto deles e falou assim, você vai casar comigo agora, porque eu quero ter muito filho, então nós temos que começar hoje. Os meninos choravam porque não queria ela ir mudando de menino, né? Que alguém tinha que casar com ela, 4 anos de idade. Então a gente alimenta um sonho. E quando Deus suscita no nosso ouvido e fala, você quer ser co-criadora comigo? A gente não entende isso não. A gente casa, tem o sonho de entrar, de casar, de fazer a festa de casamento, vai sendo todo um processo. Aí chega um momento que a gente quer ser mãe, engravida, e o primeiro momento, antes do corpo até ser transformado, nós já estamos pensando no quarto, no nome, e o nível primeiro das preocupações é esse, é para Miami, fazer enxoval, ou pegar a lista de quem já vai e já traz tudo para a gente, e a gente vai crescendo nisso, o corpo vai sendo transformado. E as transformações internas, elas vão acontecendo, o homem não acompanha esse processo. Esse processo é só da mulher. É impressionante. A mulher passa não só pela transformação física, mas pela transformação toda da alma. E à medida que caminha da maturidade. Então os olhares sobre o filho vão mudando. A transformação, ela é tamanha que a ciência já provou que toda mulher que gera, durante o processo da gestação, o cérebro dela passa por uma lapidação na área da sensibilidade. Por isso que mãe não erra. Nunca vi mãe errar até hoje. Por isso que um filho não engana a mãe. Por isso que a mãe sabe o passo do filho e sabe o que aconteceu com o filho. O filho pode negar, falar, não aconteceu nada. A mãe sabe que é mentira. Deus fala com a mãe. É uma coisa das mais impressionantes que eu acompanho. Então a mãe sabe. Então esse processo o homem não tem, mas a mãe tem. A mãe sabe que está acontecendo alguma coisa com o filho. A coisa é tão diferente que as coisas a gente observa. A mãe fala assim, doutor, eu trouxe esse menino porque ele está tossindo tanto, coitado, porque ele não está conseguindo dormir. O pai fala, eu trouxe esse menino porque ele está tossindo tanto que não está me deixando dormir. É completamente diferente até as falas. É completamente diferente. Então, como é que o processo na mulher, ela vai deixando, porque depois que você tem filho, o filho vira o espelho para você e fala assim, é você, ó. E o filho começa a revelar você para você mesma. E você se descobre. E a criança, ela tem um potencial tão encantador, que a criança tira de nós, extrai de nós o que a gente tinha de melhor e não sabia. A gente passa a ser uma pessoa completamente diferente. Então, porque nos tornamos sensíveis, mulher chora por tudo. Então a gente passa a ter uma caixa d'água na cabeça, e vai à inauguração de padaria, você chora. Lançou uma nova, tudo você chora. Tudo a mãe chora, tudo ela identifica. Mas ao mesmo tempo que a mulher é isso, essa mulher se torna uma leoa, né? Ela se torna uma leoa. Ela defende aquela cria como ninguém. Você pode pegar o seu filho, ver todos os defeitos, brigar com ele, mas se alguém na rua falar aqueles mesmos defeitos, você mata. Dentro de casa você põe ele no lugar, mas a rua não pode falar do seu filho. Então é tão interessante
o que eu vou observando, como é que a menina que sonhou um dia ser mãe, ela vai se transformando naquela que se torna a guardiã do filho. Ela dá a vida pelo filho, ela faz tudo pelo filho, ela se consome pelo filho, ela envelhece, ela se dá inteiramente e nem percebe, porque ela passa a noite do lado do menino com febre. Quando o menino melhora a febre, ela vira outra. Então, esses dias eu estava mexendo com a mãe, que ela chegou abatida, e eu olhei para o menino e falei, ele está de pneumonia, fizemos o raio-x, era pneumonia. A mãe estava morta, querendo saber onde é que estava a culpa, né, de colocar do pneumonia dentro do menino. Aí, segunda-feira, o menino voltou curado. A mãe falava tanto que ela não parava de falar em um minuto. Falei, já curou, né? Sim, examinar, porque do jeito que você está falando, já está arrumado, o menino só pode ter sarado. Aí a gente descobre que a gente é feliz dependente. E a mãe só consegue ser feliz se o filho está bem. Se o filho não está bem, a mãe está um caco. E claro que se sentir o primeiro culpado, porque que aconteceu alguma coisa com o menino, né? Então, esse processo de se tornar mãe é algo que a gente percebe e que vocês vão tomando dimensão do tanto que vocês estão sendo transformadas em algo muito melhor. Muito melhor. A gente se torna uma pessoa tão melhor depois que você vira mãe. Depois que vira avó, a gente fica melhor dobrado, né? Então, é tão interessante acompanhar que à medida que o menino cresce, a menina que vira uma moça, que vira uma mulher, ela desabrocha como ser. É um ser diferente. A mãe é completamente diferente. Então, na questão de vigiar tudo, de olhar tudo, de dar conta de tudo, de entender o filho, ela entende que existe um outro processo dentro dela, porque depois que nasceu o menino, ela tem que entender que ela precisa de ser mulher, depois de ser mãe. Esse é um outro processo que acontece dentro das mães, que precisa ser visto com cuidado, olhado, porque senão o casamento acaba igual a abelha. Depois tem o menino, mata o zangão, fala, não preciso de você, quero só meu filho. E esse é um perigo, e nós sabemos que é um perigo. O grande desafio de ser mãe, de ser esposa, de ser profissional, e de se descobrir no meio disso tudo, com a sua identidade, porque a mulher vai se perdendo no meio de tantas funções e de repente ela não sabe nem quem ela é mais. E isso a gente percebe quando a gente puxa a mãe de volta, fala, mas você é tal pessoa, porque a gente se esquece. No meio disso tudo, o amor te consome de uma tal forma que você só se doa e não percebe. Então, entre tantas funções da mãe, e quando o padre chamou para esse café, que era um carinho com vocês, é de vocês nesse momento poder se posicionar diante de vocês mesmas, porque a rotina tira a beleza daquilo que a gente vive, e a gente acha que é aquilo mesmo. Para mim, a maior missão concedida, solicitada a uma pessoa é, cria para mim esse menino, educa. Faça dessa criança que chegou para você esse manual de instrução, um homem e uma mulher que o mundo vai admirar. Você fala, eu não dou conta dessa missão. Mas é interessante que no primeiro momento, a preocupação da gente é o menino, é ter leite. É dar o peito, é ver o menino crescer, e é ver o menino bater todos os marcos do desenvolvimento, né? E é claro que nós, como mãe, achamos que o nosso filho é o mais inteligente, mais esperto, o melhor. Doutor, ele já faz isso, claro que todos fazem isso naquela época, né? Mas o menino dela é sempre mais bonito, mais inteligente, a gente deixa, porque isso faz parte do ser mãe, faz parte. E a mãe que nasce o bebê, que não é aquilo que ela sonhou, a mãe que tem um filho com uma síndrome, ou a mãe que nasce o filho prematuro, ela sonhou com aquele menino corado de 9 meses, de 4 quilos, nasce um menino de 600 gramas. Então aquela mulher que passa pelo processo da perda do bebê que ela sonhou, para assumir e amar o filho que chegou. Isso é um processo, porque tem que morrer um, aí morre a mãe e aquele menino, e nasce uma mulher como ninguém, porque ela passa a dominar o assunto mais que médico, ela sabe mais da doença do menino que qualquer doutor no assunto, porque ela estuda, ela investe, e uma das coisas mais lindas, ela não abandona, o filho é dela,
Os homens, em mais de 40%, vão embora. Porque o defeito é sempre da mulher, né? A família dele é sempre perfeita. É na sua família que tem esses negócios, na minha não tem nada não. Isso a gente escuta todos os dias. Mas eu nunca vi mãe abandonar filho. E é uma coisa tão impressionante isso, porque o amor de mãe é algo tão, que mais me lembra amor de Deus, que mãe é para ser estudado. O Padre Joãozinho falava que, fala, né, ele está vivo, que cuspe de mãe tem que ser estudado. Porque o menino machuca, chega gemendo, chorando, a mãe beija o machucado, o menino sai pulando. Então tem algo naquele cuspe que só Deus entende. Mas isso tudo chama amor, né? Que é a capacidade da mãe da superação. Mãe não conhece não. Mãe não conhece impossível. Mãe muda a história dos filhos. Todas as grandes modificações dentro da medicina da história foram feitas pelas mulheres, pelas mães. A vacina tríplice e a celular só existe porque as mães foram para a rua em Londres e falaram: não vacinaremos os nossos filhos porque essa vacina da crise convulsiva é a vacina que tem no SUS. O SUS só dá a vacina a celular quando o bebê nasce e tem crise convulsiva. As mães fizeram uma marcha e falaram: não vacinamos. Aí os meninos começaram a ter a coqueluche, começaram a ter as doenças pertinentes à vacina. Aí o reino reuniu e falou: busca os cientistas, que eles têm que descobrir alguma coisa, porque ninguém passa por essas mulheres. Ninguém passa por elas. Elas falaram que não vão dar isso para os filhos e elas não darão. E não dão, quem faz isso com a mãe? Mata a mãe, mas não faz. E aí foi criada a vacina tríplice celular, que hoje vocês pagam, os meninos não têm efeito colateral. Mas isso foi a marcha das mães. Poucas pessoas sabem disso, mas isso é uma realidade. Então, a grande transformação é a mãe. A mãe é aquela que eu falo com os residentes: aprenda a escutar que você não vai errar diagnóstico. Ela não tem que saber o nome da doença, mas ela fala: é isso, isso, isso. Você faz o igual, só isso, mais isso, mais isso, está tal doença. A mãe sabe quando tem uma coisa errada com o filho. Teve um caso engraçado lá no consultório, que foi o casal, a mãe falou: filho, eu trouxe esse menino, que está com uma tosse que sai da alma. O marido falou: mas quem está tossindo, gente? Não tem ninguém tossindo dentro de casa. Ela falou: ele, seu menino, está tossindo. Doutora, ela é exagerada, só sabe que ela é super exagerada, não tem nada esse menino. Olha só, vê, é um touro esse menino, come igual um cavalo, ele falava desse jeito, ele é muito engraçado. Come igual um cavalo, mas está ótimo, não tem febre, não tem tosse. Que hora que esse menino tosse? A hora que você dorme. Você não escuta, mas ele dorme. E aí, eu examinei a menina, ele falou: eu falei: vou examinar, né? Dia de uma queixa, precisa de duas famílias, né? Completamente diferente. Falei: eu vou examinar. Aí que eu examinei, eu falei com ele: eu vou ter que concordar com sua mulher, porque na verdade, eu acho que é pior que ela está achando, acho que tem uma pneumonia. Ele falou: vocês duas são loucas. Falei: pode ser, mas ali do outro lado da rua tem um lugar para fazer raio-x, vai lá, faz um raio-x e volta aqui. Quando chegou, tinha uma pneumonia importante. Ele falou: não estou acreditando. Eu falei: que é pneumonia? Ele falou: estou bobo. Eu falei: deixa eu te dar uma sugestão. Tudo que você for fazer na vida, escuta ela. Primeiro, que a chance de dar errado é menor. Mas isso é um processo que a mulher vai sendo transformada, né, gente? É uma coisa assim, impressionante. Isso é uma das coisas que mais me impressiona em mãe. E para a mãe não tem limite. Nós tivemos uma mãe na Bahia, no interior da Bahia, muito pobre, que percebia que o filho dela era roxo e ninguém via. Levava nos médicos e falava: é assim mesmo. Assim mesmo é a nossa ignorância, né? Como ninguém resolvia nada, ela pegou umas roupas, colocou numa sacola, entrou num ônibus de carreira, com um menino ruim, para Belo Horizonte, com o dinheiro da passagem. Alguém deve ter contado para o motorista que tinha um neném roxo dentro do ônibus. Só a mãe faz isso. Conheço mais ninguém louco nesse nível. O motorista foi ficando apavorado com o menino e parou, conseguiu chegar em Belo Horizonte, né? Não sei que momento que ele foi avisado, e ele parou numa UPA. E na UPA realmente era um menino de uma cardiopatia congênita cianótica, que de lá ele chegou para nós na Santa Casa. Mas essa mãe sabia que tinha uma coisa errada. Esse menino foi operado, curado e voltou cor-de-rosa para a Bahia. Mas quem fez isso foi a mãe. Foi o amor dela, que não conhece não, que não conhece limite, que não conhece a palavra é impossível. Então, isso é uma das coisas que mais me encanta
na transformação que a gente que acompanha, de ver quando a mãe está grávida, quando o bebê nasce, e à medida que a criança vai crescendo. A primeira preocupação com a nutrição, depois a preocupação no desenvolvimento e depois naquilo que ele é e será. Mas, paralelo a isso, eu percebo que é uma outra mulher que vai sendo gerada. Então eu percebo que vai crescendo duas mulheres ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente não percebe. Mas no processo da construção do outro, à medida que a mãe toma consciência que o filho não é dela, claro que é meu, pois eu que amo esse menino, que gerei, que criei. Esse menino não é meu, mas ele é um empréstimo. Ele me foi dado para ser criado para Deus. E um dia eu vou ter que dar contas a isso. Cresce em mim uma outra mulher, que é a mulher de oração. Que eu falo que o caminho mais curto para a gente aprender a rezar é ser mãe. O caminho mais curto. A gente que entra numa igreja pensando em casamento, naquele glamour, na lua de mel dos sonhos, isso tudo vira nada a partir do momento que a gente é mãe. E a partir do momento que a gente descobre a primeira febre. Primeira febre, você acaba de dar o remédio, você põe termômetro. Mas acabou de engolir o remédio. Você fala, doutor, o remédio não abaixou. Eu falo, mas quantos minutos tem que você deu o remédio? Agora, não, demora 1 hora para fazer efeito. Mas o termômetro já foi colocado pelo menos 10 vezes, até a febre abaixar. Então a mãe descobre. E aí a mulher vai descobrindo que, na verdade, quando a gente é convocado para casar, para ser mãe, a gente é chamado a uma missão muito maior. Porque a mulher é aquela que não só constrói os filhos, mas o primeiro filho que ela constrói é o marido que ela jurou fidelidade, que ela recebeu o primeiro filho naquele momento, no altar. Aquele que ela achou que ia ganhar um ombro, não, ela que tem que dar o colo inteiro. Não é assim? E a partir do momento que você casou e tem filho, você nunca mais tem direito de chorar, a não ser quando toma banho. Porque já mistura com a água do chuveiro, fica tudo por lá. Porque se alguém perceber a mãe chorando, a casa cai. Né? A mãe fala, estou com dor de cabeça, todo mundo fica olhando para a mãe. A mãe engole o comprimido, já sarou? Não, acaba de chegar no esôfago, agora que descer. Sara a mãe. Mas primeiro a mãe tem que engolir o comprimido para sarar. Então mãe não tem direito de deprimir. Se a mãe deprime, a flor murcha, o cachorro adoece e a casa vira um caos. Estou falando mentira? Não estou. A mãe é aquela que esses dias eu estava rindo de uma família, 4. A família falou, doutora Filó, todo mundo em casa teve dengue, mas o meu marido ficou em estágio terminal. E ele olhava para mim e falava assim, como que você está dando conta? Ela falou, não tem opção. Eu tenho que dar conta de vocês, de 2 meninos e de mim. Mas ele estava em estágio terminal. Que é assim mesmo, a gente já sabe a intensidade que modifica. Então a mãe é aquela que vai aprendendo algumas coisas. Essa é a primeira. Chora em silêncio no banho ou de madrugada. É aquela que tem que estar sempre animada, porque os meninos ficam olhando para ela. O menino olha, ontem quando eu falei com a mãe no consultório, era o meu último menino, mãe, de novo, ela me ligou na hora do almoço e falou, doutor Filó, eu estou preocupado, meu menino está tendo tosse e febre desde segunda-feira, mas é um pico por dia, e meu marido falou que não é nada. Eu falei, eu não gosto dessa murrinha, porque isso para mim é pneumonia. Pode ir para o consultório. E aí quando eu falei, mas faz o raio-x antes, na verdade tinha meio pulmão tomado à esquerda. Quando o menino viu, ele falou, mãe, eu vou morrer. Porque o menino olha para a mãe. Se a mãe apavora, ele desorienta. Se a mãe mantém a cara de paisagem, fala, está tudo bem. Então mãe não tem direito nem de expressão. Sempre a cara, né, de paisagem, porque ela tem que manter a classe. Porque senão cai a casa. E isso são coisas que a gente vai adquirindo, porque a gente não nasceu com elas. Mas é a vida de ser mãe que nos transforma. Mas quando a mulher vai percebendo isso, ela descobre que ela não vai dar conta de manter a família. Ela tem que ser mãe, ela tem que ser mulher, profissional, dona de casa e tudo mais. Sozinha a gente é capaz? Não. Então eu percebo que nesse momento a mulher amadurece para descobrir o terceiro tesouro que a igreja nos dá. Porque para conseguir esse terceiro tesouro a gente tem que amadurecer um pouquinho. O primeiro tesouro que a igreja nos dá é Jesus.
e a gente tem um encontro com Ele, Ele olha nos nossos olhos e a gente quebra inteira. O segundo tesouro que a gente descobre é a palavra de Deus. E a gente se enamora da palavra. Mas o terceiro tesouro, a gente precisa de um pouquinho mais de caminhada e de maturidade. É Maria. Ela é o terceiro tesouro da igreja. Porque aí eu percebo que a gente passa a ter uma proximidade, que fica de mãe para mãe, né? Ela sabe a sua dor, ela sabe a sua preocupação. Ela também recebeu a missão de gerar. Claro que ela gerou o filho unigênito do Pai. Mas o nosso também é filho. E também uma missão foi confiada. Claro que a proporção é devida, mas não deixa de ser uma grande missão. É criar os filhos de Deus. Então eu posso falar com ela, porque eu falo com ela o que o filho fala comigo. Como é que o menino fala com vocês? Mãe, pede o pai para mim. Não é assim? Por ela ali está morrendo de mãe, não é verdade? Porque o pai às vezes é mais durão, mais difícil. O menino fala, mãe, pede o pai para mim, que é negócio. Não fala nem o que é, porque a mãe já sabe. Da mesma forma a gente chega diante de Nossa Senhora e fala, mãe, pede o pai para mim. A senhora é o caminho mais curto, só está do lado dele, fala no ouvido dele. Pede o pai para mim. Como é que Deus pode resistir a uma de vocês como mãe de joelho? Não resiste. Por isso que a oração de mãe é uma coisa tão impressionante. Que Deus fez com Mônica, o Santo Agostinho foi só convertido. Ele foi bispo e doutor da igreja. Porque Deus quando pega, ele pega de jeito. Então como é que Deus nega o pedido de uma mulher? Não nega. Mas a mãe com poder de oração, ela santifica a casa. O marido não resta, importância não, daqui a pouco ele está de joelho pior do que eu sei. Por causa de quê? Por causa da mulher. Então é tão impressionante o poder que a mãe tem no silêncio. Quando a casa está naquela confusão, todo mundo se matando, o que a gente aprende quando olha para Nossa Senhora? Nossa Senhora do silêncio, né? Cala. Espera. A mulher vai tendo sabedoria de compreender, de naquele momento não entrar em crise, naquele momento não tomar partido, de calar, de observar, de pedir sabedoria naquele segundo que te resta para não matar ninguém. Quando os meus clientes, por isso tem que ter ela na janela, doutora, para já não mandar alguém pela janela. Não é para os meninos não caírem. Então, quando a gente vai percebendo isso, né, e vai entendendo a missão que é confiada na mão de uma mulher. A mulher, se ela fica viúva, ela mantém a casa, cria os filhos e põe todo mundo de pé. A família que quebra, a mulher com trabalho manual levanta a família. Quantos casos vocês conhecem? A Fanny é uma delas. Loja maravilhosa de chocolate, Fanny colocou a família de pé, começando a fazer chocolate dentro da casa dela, quando o marido perdeu o emprego. Onde era a garagem, virou a fábrica que eu acompanhei o negócio desde o início. Ele nunca mais conseguiu emprego, depois trabalhou com ela e virou a fábrica que virou. Mas quem que fez? Fazendo chocolate dentro de casa. A mulher tem essa capacidade, o homem não tem. Então são tantas coisas que eu observo que a mulher, porque Nossa Senhora quando criou Jesus, ela não recebeu manual de instrução, não tiveram cartão de débito nem de crédito, nem teve legião de anjo ajudando. Lavou, passou, cozinhou, cuidou desse menino que era quem é. Então, quando a gente recebe essa missão, entende, como é que eu vou dar conta? Se eu tenho 1, 2, 3 ou 4 filhos, cada um é de um jeito, os dedos da mão não são iguais. Eu não consigo educar do mesmo jeito, eu não falo com um igual eu falo com o outro. Eles são diferentes. Mas como é que a mãe dá conta de perceber o momento que é o marido, que vira um filho que precisa de colo, que eu preciso pôr o marido de pé? E porque a última que a gente olha é a gente. Depois que tua casa dormiu, a mãe lembra, olha, eu existo. Né? Eu existo, né? Eu posso pensar, né? Eu posso descansar. Eu nem sei se ela está aqui, uma cliente minha, que um dia de tarde, devia ser umas 8 da noite, 7 e pouco da noite, eu trabalhando lá no consultório, eu atendi o telefonema dela, porque ela não liga fácil. Quando eu atendi o telefone, ela gritou do outro lado da linha, doutora Filó, matei meus meninos. Você imagina o susto de quem está do outro lado da linha. Eu falei, como é que é? Você fez o quê? Os meninos dela realmente... A gente fica em alerta quando eles chegam, que eles são muito elevados. Pensa em mim elevado, eles são o dobro, vocês não têm noção. E aí ela falou, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, estou tão cansada, eu entendo, estou tão cansada, que eles estavam pintando tanto que eu dei melatonina para os dois na dose que eu tomo. E eles tomando banho, caiu a cabeça. Falei, foi só isso? Falei, menina, que olha. E o marido viajou e ela chorava, ela sabia chorar, eu disparei a rir, eu falei com ela, pensa na noite de glória, é essa.
Marido viajando, menino vai dormir até o dia, até lá pelas 8 da manhã. Te pega um vinho da melhor qualidade, toma um banho, vai assistir o que você quiser, ou a música que você vai escutar. Essa noite é sua. E aproveita que é só essa, porque não vai ter outra chance não. Você não matou os meninos, eles vão dormir e a mãe vai descansar. Né? Você imagina, depois que o pediatra recuperou o SUS, pregava, né? Não é brincadeira, a mãe tem direito de respirar e falar, vou descansar, né? Porque não é brincadeira. Mãe é igual, mãe é sempre alerta, né? A coitada da mãe está sempre alerta, porque se ela cochilar, o menino faz arte. Se cochilar, alguma coisa sai errada. Mas é esse processo que eu percebo, né? Assim, mãe é uma coisa que me encanta tanto, porque eu vou vendo essas duas transformações acontecendo: a física, a emocional e a espiritual. Então a mulher, ela se torna de verdade, a mãe, uma mulher de oração, e ela coloca a família no trilho. Mas o que seu filho tem que ver na mão, na sua mão? Que o filho imita. Na verdade, Santo Agostinho via a mãe indo para o Santíssimo. Ele não ia não, mas ele via a mãe indo. O que seu filho tem que ver? Ele tem que ver o terço, tem que ver a palavra de Deus, e tem que ver que quando a situação está difícil, está de joelho. Porque se o seu filho continuar vendo só o celular, nós vamos continuar com a cocaína do mundo, que é o celular. Então nós precisamos de acordar para o que nós estamos mostrando. Não tenha dúvida, seu filho, sua filha vai te imitar, por mais que ele ache em determinado momento que você está ultrapassada, antiquada, errada, vai repetir tudo que você fez. Pode ter certeza disso. Porque amor de mãe é uma coisa tão poderosa, de atitude de mãe, que a ausência do amor materno é a única doença psiquiátrica sem tratamento. Pensem nisso. O menino que não recebe o amor materno será doente eternamente. Na minha família eu tenho 2 modelos. Minha tia adotou 2 crianças com 1 dia de vida. O mais velho está em tratamento psiquiátrico gravíssimo até hoje. E eu lembro dele com 10 anos falando, eu quero achar minha mãe para ela poder olhar para mim e falar, por que você não me quis? Eu só quero saber por que ela não me quis. E olha que nós procuramos por essa mãe. Não medimos esforços para achá-la e nunca mais achamos. Então, como ele não tem essa resposta, os psiquiatras não dão conta dele. Ele matou minha tia, no sentido não fisicamente, mas na tristeza, ele conseguiu matá-la. Mas faltou nele o amor de uma mulher que gerou esse menino. Eu queria saber por que você me gerou e você não me quis. Por que você não me ama? Então o amor de Deus, o amor da mãe é uma coisa tão fenomenal, que é o amor que levanta o filho doente, é o amor que recupera o filho. E é por isso que toda polícia acha o bandido, porque ele está na casa da mãe, porque é o único amor incondicional. Mas seu filho é um bandido, mas ele é tão bonzinho, vocês não perceberam? Não, meu filho é ótimo, gente. E é mesmo, porque a mãe consegue ver aquilo que ninguém vê. É como Deus quando nos vê. A gente vê. Eles falavam isso de Michelangelo, diz que ele olhava uma pedra de mármore e falava, vocês não estão vendo a estátua que está aqui? Tem um anjo aqui dentro, eu vou extrair. Mãe é assim, ela olha para aquele filho que pode ser o mais perdido do mundo e fala, mas tem uma coisa tão boa nele, eu vou tirar. Quem que é capaz desse poder de tirar? É só o amor. O amor é a maior força do universo, e o amor de mãe não tem igual, só o de Deus. O amor de Deus, o amor de uma mãe é uma sombra do amor de Deus. É o que mais nos ajuda a lembrar do amor incondicional de Deus. Porque a única coisa que a mãe quer do filho é que ele seja feliz. É a única coisa que a mãe deseja de filho. Então, quando eu percebo essa transformação de vocês, eu fico vendo que felizes as mulheres, felizes as famílias que despertaram para essa dimensão espiritual, que tem como ajuda, como a gente passa a viver colado no manto da mãe, Maria. Porque até nesse momento que eu estou conversando com vocês, nunca existiu alguém, alguma coisa que foi pedido a ela que não foi dado. Porque o poder de intercessão dela é impressionante.
E uma vez a revista Times colocou a mulher mais poderosa do universo. Não sei se vocês chegaram a ver isso. E era Maria, a mulher mais poderosa do universo. E o dia que a gente descobre que o terço transforma a sua família. A família que reza o terço nunca será igual a nenhuma família. E eu sei que hoje está na mão de vocês um desafio muito grande, porque a família é cristã. Hoje é a família que anda num barco a remo, em alto mar, cruzando com os transatlânticos. Eles querem nos afundar. Mas esse barco jamais será vencido. Porque nós temos Deus junto no barco. Jamais. Deus, quando chamou vocês para a missão, não falou que ia ser fácil. Mas Ele falou que não deixaria vocês sozinhos. Então a ajuda a gente tem de Deus. Quando a gente descobre o poder de ajoelhar e pedir. Chega um momento que os filhos não querem que você fale de Deus com eles. Mãe, chatice esse assunto. Não creio, não é assim? Deus nem existe. Nunca insista. Não fique rebatendo. Em vez de você ficar falando de Deus com ele, convida Deus para conversar. Tomar um café, um chá, um vinho, igual de vinho. Convida ele e fala, vamos falar daquele menino que o Senhor mandou? Daquela menina que o Senhor mandou? E me ajuda a criar para o Senhor. Me dá graça, me dá sabedoria para conseguir fazer isso. Eu, quando casei, conta para ele, eu tinha uma ilusão, eu achava que era só casar, vestir, colocar um vestido lindo, entrar na igreja e ser feliz para sempre. Que era assim que as histórias das princesas acabavam. Não me contaram que tinha uma missão imensa, que eu não tinha noção dela, mas que devagar ela vai sendo revelada, que é essa missão de continuar gerando. Mãe nunca acaba de gerar. Você gerou fisicamente e colocou a criança no mundo, mas a gerar um filho espiritualmente e devolver para Deus é o trabalho de uma vida inteira. Por isso mãe é algo tão especial. Por isso que mãe não pode morrer, né? Mãe tem que ser eterna. Então eu fico de verdade tão encantada com a missão de ser mãe, com a missão que deu a cada um de vocês. E que hoje, essa manhã, possa ser para vocês um refrigério mesmo, assim, um bálsamo, para que vocês possam entender a dimensão da missão que foi entregue. Mas que diante dessa dimensão maravilhosa de ser mãe, que vocês não tenham medo, abracem essa missão como ninguém, e falem, eu só vou dar conta dela, porque eu estou muito bem acompanhada. Nunca deixem de colocar tudo diante daquela que vai entender vocês, interceder por vocês, porque homem nenhum é capaz de compreender o coração de uma mãe, mas uma mulher, uma mãe, compreende o coração da outra. Eu desejo que vocês possam viver o dia de amanhã com muita alegria, e com gratidão a Deus, de ter dado a vocês a capacidade de serem transformadas pela experiência de um amor tão grande, como o amor de ser mãe. Parabéns a vocês. Muito obrigada.